1 Coríntios 11, 28 fala assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu já falei um pouco do contexto dessa escritura, mas eu queria confirmar com você de chamá-lo sempre. É tão importante nessa caminhada, já que nós falamos, da última vez que eu preguei aqui, nós falamos que o cristianismo é uma caminhada. É importante durante essa caminhada você fazer cálculos, você se examinar. É assim durante a nossa vida, em qualquer área. Sempre é importante fazer esse exame, principalmente na área espiritual. Gálatas 6,4, você pode anotar, fala assim: cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O conselho de Paulo também é que cada um examine o seu ato, não fica... É assim, né, irmãos? A gente sempre encontra alguém pior que a gente, né? A gente sempre, para tentar justificar algum pensamento, alguma culpa, você vai tentar achar alguém que ao seu ponto de vista é pior que você, e aí você se justifica. Mas Paulo fala: não faça isso, o exame é pessoal, é com você mesmo. Você tem escutado esses chamados de examinar a si mesmo? Nós cuidamos tanto da saúde, né? Vamos fazer exames médicos, principalmente as mulheres, né? Precisam ter muitos cuidados. Os homens precisam se arrepender nisso, mas já há uma certa consciência, e a gente se preocupa. E essa vida, ela é passageira, né? Todo mundo aqui vai morrer, a não ser que Cristo venha antes e te leve, né? Se você for um cristão, né, e for aquele que segue a Cristo, Cristo pode vir te arrebatar, talvez você não morra. Mas a grande verdade aqui é que provavelmente 100% de nós vamos morrer. E isso, quando chamamos a avaliar nossa alma, significa que há um custo muito importante, que tem um impacto futuro na nossa salvação, no mundo espiritual. E eu quero sempre chamar você, e é o que eu faço, que eu estou fazendo bastante ultimamente, me avaliar. Como eu ando com Deus, isso é importante. E hoje eu quero falar o custo do discipulado. Vamos lá em Lucas 14, 25 a 35. Que eu quero chamar você hoje. O que é seu, pega, o que não for, descarta. Tá? Eu tenho insistido em falar isso, porque muitas vezes nós pegamos coisas que não pertencem a nós e dançamos, e a nossa mente viaja. Então, se algo que eu falar não é para você, não se preocupa, descarta. Mas se algo for, pega, avalia, se examina. Há coisas que nós temos que avaliar que doem. Tem coisas que eu começo a avaliar e ser sincero, e eu vou falar algumas coisas aqui, e quando eu encaro de frente, dói, né? Mas são necessárias. Em Lucas 14, 25 a 35, Jesus começa a falar com a grande multidão. Diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que veio contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo.
é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pensando nessa escritura, todas as decisões que você toma hoje, ela exige o quê? Um cálculo de custo. Talvez você ache que não está fazendo, mas você faz. Se você acha que não faz, o seu cálculo de custo está um cálculo ruim. E você é obrigado a fazer, é importante fazer, não? Como eu falei para vocês, nem todo cálculo é bem feito. Eu lembro quando eu queria comprar um carro zero. Eu nunca tive um carro zero, eu falei, agora eu vou ter. Vou falar uma vez na minha vida que eu tive um carro zero. Que não é negócio você comprar um carro zero, mas na época eu não queria nem saber. Sabe quando você senta com a sua esposa para mostrar as contas para ela? O que você faz ali? Quando você está emocionado, quando você quer demais, você vira um mágico, não é? Você pega aqueles números absurdos e com toda a habilidade do mundo, aqueles números se tornam reais, acessíveis. Você não tinha uma dívida, você vai contrair uma dívida, mas num passo de mágica, essa dívida não vai afetar o seu orçamento. E eu um dia, emocionado, decidido, fiz isso, comprei o danado do carro. Fiz meus cálculos, convenci minha esposa, ela não ficou muito satisfeita, mas estava eu lá com o meu carro feliz da vida. Aí algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a minha mãe ficou muito doente. Ela teve Alzheimer, minha mãe faleceu, alguns de vocês lembram. E se você tem um parente que tem Alzheimer, o custo de tratar, de você dar um tratamento digno a uma pessoa, é muito alto. O que aconteceu? Você acha que no meu custo estava possível doença da mãe idosa? Não estava. Quebrou meu orçamento. Eu olhava para Denise, aquela cara assim, tipo, eu te falei, eu avisei. E às vezes, irmãs queridas, vou te dar esse toque, deixa seu marido quebrar a cara uma vez, que aí ele aprende. Eu aprendi, e eu reconheci que meu cálculo estava errado. Isso teve um impacto muito grande nas minhas finanças. Sabe o que eu fiz? Duas alegrias, né? Quando eu comprei e quando eu vendi o carro. Vendi o carro, tomei prejuízo, mas estava livre, porque o custo foi errado. Então, fazer custo é muito importante. Talvez alguns aqui estão comprometidos com as suas finanças, porque o custo está errado. A gente não faz custo só para comprar coisas, você faz custo para uma viagem, né? Se você vai viajar, é bom você saber quanto você vai gastar, como que é o custo lá. Você vai de louco, né? Pega a mochila e vai, você vai ter uma surpresa desagradável. Mas para a viagem é importante fazer isso. O que mais a gente faz custo? O que mais? Ter filho. Filho não é barato, não é? E esse é uma parte do custo, outro é o custo emocional, trabalho e tal. Mas eu quero encorajá-los a tenham filhos. Estou falando não tenha, é importante. Uma da maneira que a glória de Deus é espalhada é através dos filhos. Eu sei que nós vivemos em uma época difícil, mas em vez da gente ficar olhando a sociedade, eu quero te encorajar a olhar o que a Bíblia fala sobre um filho. Eu vou te falar uma coisa, filho revela aquilo que você nem sabe que você tem. Um amor extremo e um pecado extremo, a sua natureza humana, raiva, ira, desperta tudo em você. E isso é bom porque mostra aquelas coisas que você precisa mudar e também te ajuda a entender mais sobre Deus, sobre o amor de Deus, né? Sobre a compaixão e a misericórdia de Deus. O que mais que a gente faz custo? Vamos lá, irmãos, tem uma coisa tão importante: casamento. O que é que você falou? Casa própria também. Se você comprar Minha Casa e Minha Vida e não tiver dinheiro para pagar, vai ser a sua desgraça da vida, né? Uma coisa horrível, é peso, depois você tem que vender, vai perder dinheiro. Então às vezes a gente se ilude, faz o cálculo errado e não tem como pagar. E aí fica pior a situação. Mas casamento é uma coisa que você precisa calcular bem. Irmãos e irmãs, calculem bem. Porque se você der a sorte que eu dei, casar com a mulher certa, parabéns. Mas se você casar mal, que Deus te ajude.
Aliás, Deus ajuda nas duas. Mesmo que você case bem, você vai ter dificuldade. Então, casamento você precisa calcular. Como é essa pessoa? Como vai ser daqui a 20, 30 anos? O casamento não é um cálculo que você faz para daqui a 10 anos, não é? A natureza vai agir no seu amado, na sua amada. Então você precisa calcular. E algumas vezes você vai ter que chegar à conclusão que é melhor estar, e eu falo para solteiras e solteiros, melhor estar solteiro, solteira do que mal acompanhado. E mal acompanhado. E se você é casado e você calculou errado, segura as pontas, porque a responsabilidade é sua. Isso é algo interessante sobre decisões. Você pode achar que você está no controle das suas decisões, mas você não está no controle das consequências. Não está. Você pode colocar tudo no papel, pode achar que está lá no controle, mas das consequências você não está. Então é importante fazer o custo. Mais ainda, se relaciona com a sua vida espiritual. Se você é um cristão, ou se você acredita em Deus, e acredita numa vida depois da morte, existe já um custo que você deve calcular. Eu queria falar para vocês ele era um filósofo, matemático, físico, o nome dele é Pascal. Alguém aqui já ouviu falar da aposta de Pascal? O livro recente foi de 1670. Mas eu recomendo você baixar esse livro, tá? Não tem PDF. E quem era Pascal? Ele era um homem super racional, um filósofo apologético. E eu vou te explicar o que significa isso. Apologético é uma pessoa que defende a fé usando argumentos racionais. Então imagina uma pessoa nesse nível físico, matemático, né? As duas pessoas que você mais ama na escola, né, jovem? Os dois professores mais legais. O professor de matemática e o professor de física, não é? Adoram eles, né? Misericórdia. Então imagina uma pessoa assim, cheio de racionalidade, defendendo a fé. Aí ele faz uma aposta, ele escreve um livro que chama Pensamentos, e aí ele faz uma aposta. Ele coloca o seguinte cenário, e você vai entender como é importante calcular. Imagina um cristão e um ateu debatendo sobre a existência ou não de Deus, a existência ou não do céu, a existência ou não do inferno. Então, o cristão fala, vamos fazer uma aposta, tipo cara e coroa, vamos ver o que vai dar. Aí ele fala assim, né, o que Pascal aconselha ao cristão a falar com esse ateu? Ele fala assim, olha, vamos fazer uma reflexão sobre os custos da nossa decisão de ser um cristão, o meu custo de ser um cristão e o seu custo de ser um ateu. Aí ele comenta, suponhamos que o ateu está certo e o cristão errado. O que acontece? Quando morrer, acabou. O ateu lá e você, tanto se o que o ateu defende é verdade, quando morrer, tanto o ateu como o cristão vão para o mesmo lugar, ou seja, para lugar nenhum. Acabou. Então esse é um cálculo. Aí ele fala assim, aí o cristão fala, suponhamos que eu esteja certo e você errado. Se existir céu e inferno, quando morrermos, eu sei onde eu estarei e eu sei onde você estará. Aí eu falo, qual dos dois lados você vai apostar? Qual é a escolha mais trágica? A do ateu. Aí ele fala o seguinte, qualquer homem que use a razão vai preferir viver na perspectiva do quê? Que Deus existe. Porque se Deus existe e você acha que não, e você aposta nisso, a palavra de Deus não vai interessar para você, o sacrifício de Jesus não faz sentido. Só que o custo dessa decisão é muito maior do que o custo de um discípulo. Sabe aqueles que falam, você está perdendo sua vida aí, meu amigo, atrás de igreja, atrás de Cristo, viva a vida na intensidade. O custo de uma pessoa que pensa assim é maior do que um custo de cristão. Então eu quero animar você, universitário, a ler esse livro, e você vai ter muito argumento para lidar com ateus e também muitos de nós. Então, deu para entender como é importante você calcular os custos? Principalmente quando falamos da vida espiritual, se tudo que a Bíblia diz é verdade,
e você não está calculando esse custo, o preço que você vai pagar é muito alto. E voltando para a Escritura, por que eu falei isso? Porque Jesus ele chega, e se você vai acompanhando o livro de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus tem muito embate com quem? Fariseus, não é? Saduceus. Ele tem embate até com os próprios discípulos, não é? Ele conversa com os discípulos. Só que nós temos um embate diferente aqui em Lucas. Com quem Jesus agora está debatendo? Com quem ele está falando e dirigindo o discurso dele? Com a multidão. Ele fala assim, Jesus se vira para a multidão que o seguia. E ele fala o quê? Ele tira então o foco dos líderes judeus, e volta o foco para a multidão. E ele chama a multidão a fazer um cálculo. Eu estava pensando, irmãos, talvez você pense, nossa, Jesus foi radical. Mas nós cantamos de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus que se importa comigo. E Jesus, ao olhar a multidão, ele se importou e falou: olha, não adianta vocês só me seguirem, vocês precisam fazer um cálculo. Jesus não queria ninguém enganado, seguindo lá, embrenhado atrás de uma multidão e seguindo, enganando em relação ao seu destino espiritual. Então eu não vejo como Jesus virando e dando uma bronca, ou Jesus virando e falando: vocês, seus mornos. Mas eu vejo Jesus se importando com a multidão e falando: olha, para me seguir, você precisa sair da multidão. Para me seguir, você precisa calcular o custo que é o discipulado. Então Jesus, cheio de misericórdia, fala, e um dos diagnósticos que eu posso fazer é que essa multidão, ela nutria um discipulado anônimo. E várias vezes nós percebemos pessoas que iam atrás de Cristo, mas anonimamente. Tipo assim, a hora que eu quiser eu saio. Eu quero ver onde vai dar. Eu estou aqui, vamos ver o que acontece. Havia um anonimato, não havia nome. Aquela multidão era uma zona que Jesus se preocupava, que era uma zona mórbida, cinza, ambígua. Não dava para entender muito bem quem era aquela multidão. Era aquela zona dos isentões. Sabe, irmãos, quando eu preguei aqui sobre a porta estreita, e quando eu falei também sobre o pastor que vai lá no curral e chama, como ele chama as pessoas para sair do curral? Pelo nome. Ele não fala: ovelhas, venham, pelo nome. Jesus quer saber o nome, ele quer saber quem é o seguidor dele. Para você fazer isso, você precisa sair da multidão. Jesus chama e fala: olha, sai daí, oferece o seu rosto e me dá o nome. Então existem dois custos se você quer ser um discípulo de Jesus. O primeiro é segui-lo. Você precisa seguir a Cristo. E o segundo custo, qual é? Ensinar pessoas também a seguirem a Cristo. Você vai ver que o Evangelho é isso. Olha, eu vim, morri por vocês. Ele passa um tempo fazendo discípulos. E como ele termina lá em Mateus 28, 8 a 20, agora vão e façam discípulos. Ensine-os a obedecer a tudo. Irmão, se ensinar o básico é difícil, imagine ensinar tudo. Você que é pai, você quer ensinar um monte de coisa para o seu filho e para a sua filha, você consegue? Você consegue ensinar tudo que você quer? Sim ou não? Não. Mas quando Jesus fala: vai, faz que eu estarei contigo, significa que ele dará graça suficiente para que a gente consiga ensinar um ao outro. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Então, dá sim para fazer, e é um chamado. Jesus não foi louco, falou: tenta aí. Havia um chamado. Então eu queria encorajá-los a isso. Abre comigo lá em Gálatas 4,19. Vamos aprender um pouco sobre esse cálculo.
Então Jesus em Lucas, ele dá desafios grandes, né? Você tem que me amar mais do que pai, mãe. Ainda bem que eu não estou fazendo essa pregação no Dia das Mães, né? Irmão, filho. É difícil. Quando eu estudei essa parte na Bíblia, eu fiquei com medo. Eu falei, será que Cristo ele é um ditador da minha fé? Ele quer atenção, ele está carente, por que tanto? Só que no começo você não entende muitas coisas, mas Deus vai te revelando, né? E eu lembro quando eu decidi ter esse padrão. Foi difícil, causou conflito demais na minha casa. Meu pai me pegou pelo gogó, não aceitava essa questão de eu deixar uma religião para seguir a tal da Bíblia, que eu estava ficando louco. Eu achei difícil, mas depois eu fui vendo que conforme eu seguia Cristo, eu aprendi a amar melhor a minha família. Aí foi a época quando eu pedi perdão ao meu pai, reconciliei com ele, quando eu prestei mais atenção à minha mãe. Cometi muitos erros, mas eu lembro que a minha noção de amor a outros cresceu. Foi quando o relacionamento meu com meus irmãos mudou completamente. Então começou a fazer sentido porque Cristo me chamava a esse padrão, porque Ele queria transformar coisas em mim, para que eu pudesse amar melhor as pessoas. Então eu quero te chamar isso, a entender que esse chamado é alto para você sair da multidão, porque quando você segue a Cristo, é que você é capaz de amar outras pessoas e abrir mão dos seus próprios interesses. Olha o que Gálatas 4,19 fala: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãs, é para as irmãs essa pergunta, casadas, quem aqui, ou mãe solteira, quem aqui teve dor de parto? Levanta a mão. Olha, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é por ter nascido homem. Eu vejo aquelas dores de parto, né? Você observa. Uma vez um amigo meu enviou o parto normal da esposa. Irmãos, parecia uma cena de filme de terror. Gritos, sangue, desespero, pessoas desmaiando. Eu falei, o que é isso? É uma dor que eu não, graças a Deus eu não vou sentir isso nunca. Mas irmãs, vocês são heroínas. Uma dor alucinante, ou não é? Quando as pessoas descrevem o osso, imagina você por dentro se abrindo, saindo uma vida de você. Muitos dos homens que eu vejo que vão acompanhar, começam lá gravando, aí começa uma tremedeira, e a maioria desmaia. De tão forte que é a cena. E Paulo ele compara, olha, formar Cristo em alguém é igual ter dor de parto. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão e de onde ele tirou essa experiência, mas provavelmente ele perguntou. Formar Cristo em outra pessoa dói. Dói em si mesmo, dói na outra pessoa. Porque quem de nós já está na altura de Cristo? Levanta a mão. Ninguém aqui está na altura de Cristo. E nós não vamos chegar. Mas esse era o alvo daqueles que seguiam a Cristo. Olha, eu quero, e Paulo falava, eu sinto dor no meu coração. Eu quero que as pessoas sejam como Cristo. Eu quero que meu ensinamento, aquilo que eu aprendi do mestre, seja passado para frente. Irmãos, e nós como igreja, se você quer sair da multidão, você tem que formar Cristo em você, e você tem que também ter a responsabilidade, você que é um cristão, de formar Cristo em outros. Agora, existe um preço para isso. Existe um preço alto. Será que Cristo está sendo formado em você, já que você reconhece como eu, que nós não estamos na altura de Cristo? Será que esse processo ele continua vivo no seu coração? É algo que nós temos que examinar. Eu a cada dia estou sendo parecido com Cristo? Eu estou permitindo Cristo ser formado em mim? Que áreas da minha vida ainda eu olho e reconheço que Cristo
não está sendo formado. E eu vou te falar aqui, nós precisamos uns dos outros. Não, eu não vejo na Bíblia outro processo que não seja esse. Um formando o Cristo em outro. O próprio Paulo fala, eu estou sofrendo. Sem esse compromisso, porque a multidão, irmãos, ela não tem compromisso. Entra e sai a hora que quer. Mas indivíduos, discípulos, têm sim compromisso uns com os outros. De ajudar, de interagir, de aconselhar, de orar juntos, de chorar juntos. Mas alcançar a medida de Cristo. Hoje nós vivemos uma época onde muitas igrejas, vocês sabem, nem estou falando de católicos, mas de evangélicos, quase 40% do Brasil são evangélicos. Irmãos, é muita gente. 40% de 220 milhões, quase, não? É isso? É isso, Anderson? É isso aí mesmo? Olha aqui pro pessoal. Tá certo, né? Oi? 200? Bom, tá bom, 200. Mesmo assim é muita gente. Mas assim, muita multidão. O que eu quero falar, o mais importante não é a multidão. Não é ter uma igreja lotada e falar, olha, Cristo está sendo informado em cada um. E talvez alguns estão se esforçando para isso, e tomara que consigam. Mas o que eu quero falar, até mesmo para nós, não é isso aqui é importante, a comunhão, ceiar juntos. Mas é importante também formar Cristo na sua vida. Quem está formando em você Cristo e quem você está formando Cristo? Na vida de quem? Isso exige que saiamos da multidão. Que paremos de andar só em bandos e assumamos um compromisso uns com os outros. Amém. Se você vê uma dificuldade, tem coisas, irmãos, que você pode formar Cristo em mim, e tem coisas que eu posso formar em você. E essa é a riqueza de ser igreja. Ah, eu não preciso de igreja? Eu não sei de onde isso tem crescido tanto. Ah, a igreja tem pecado? É claro que tem. Imagina você, fala assim, Marcos, eu gosto muito de você, mas eu detesto a sua esposa. Você acha que você vai ser meu amigo assim? E nós estamos falando para Cristo, Jesus, eu te amo. Eu adoro você, Jesus, mas eu detesto a sua esposa, que é a igreja. Tem muito erro nela. A igreja é de pecadores, por isso que você vai achar erros. Por isso que você tem que olhar e falar, em que eu posso acrescentar aqui? Onde eu posso formar um pouquinho de Cristo na vida do outro? Irmãos e amigos, na nossa igreja, nós somos conhecidos pelo discipulado. E se eu fizer aqui uma pergunta agora, 95% acredita no discipulado. Acho, não, ótimo, muito bom. Né? Alguns não, mas a grande maioria. Mas eu pergunto para você, isso é real na sua vida ou você só acredita? Você está formando Cristo em alguém e permitindo que Cristo seja formado em você? Ou temos eu tenho um amigo, um parceiro, mas que na verdade um não está ajudando o outro a formar Cristo. É isso que Jesus falou, olha, sai da multidão, se compromete um com o outro e forma pequenos cristos. E é o significado da palavra cristão. Palavra cristão, que significa um pequeno Cristo. Então não existe cristianismo sem ser um discípulo antes. E você está saindo da multidão e seguindo a Jesus. Jesus estava preocupado, era o cálculo. E eu quero que você faça esse cálculo hoje. Gálatas 6,5 fala assim, pois cada um... Gálatas 6,2. Prepara o vídeo aí que já vai sair o vídeo que eu vou passar, viu? Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, existe um fardo sobre nós, que sozinho nós não damos conta de levar. Fato. Jesus falando através, com inspiração do Espírito Santo, através de Paulo, fala assim, olha, tem fardo que você precisa dividir. Cada um aqui tem alguma coisa na vida que sozinho você não dá conta. Eu tenho. Pode ser, não sei, você precisa avaliar.
E aí o que a Bíblia fala? Isso aí você precisa de alguém para te ajudar. Então, irmãos, talvez você está sofrendo tanto no seu casamento, na criação do seu filho, sua vida financeira, problemas lá na sua casa, falta de fé. Eu não sei qual é a sua situação, mas pode ser que esse seja um fardo que você não vai conseguir levar sozinho. Aí o que Paulo fala? Olha, isso aí você tem que dividir. Então eu quero encorajar, se você se encontra numa situação difícil, você pode vir aqui nas aulas de paz, você pode ir em aula de casamento, não vai resolver se você não tiver com quem compartilhar isso. Vai ajudar, vai te dar uma direção, mas sempre você vai entender que há situações que você precisa da ajuda do outro, para compartilhar. Só que também tem um outro ponto que é o seguinte, no versículo 5, pois cada um deverá levar a própria carga. Tem outra coisa que é só sua, é sua cruz. Você vai ver aí também que Jesus fala, se você não carrega a cruz, hoje a cruz é uma coisa interessante, não é? Eu não sei quantos tem cruz aí no pescoço aí, como um adorno, um efeito ali, você é borboleta. Mas a gente vê, né, no brinco, é até um símbolo bonito, símbolo de salvação, um símbolo legal, alguns tatuam, né? Lá no Galo tá cheio de jogador com a cruz no pescoço, né? E aí depois sai batendo em todo mundo, mas está com a cruz. Mas quando Jesus falou para os discípulos, carrega a sua cruz, a cruz era algo terrível. A cruz era não só o momento de humilhar, mas de aniquilar uma pessoa. Jesus fala, olha, você quer me seguir, você vai ter que se aniquilar e ser humilhado. Então assim, não era uma coisa que a gente entende bem hoje, porque a gente vê o nosso mestre indo para a cruz. Era uma coisa que chamava a um nível de decisão muito alto. Irmãos, o mesmo chamado que Jesus fez àquela multidão, Ele faz para nós hoje. Existe uma cruz que é sua, do seu tamanho, peso e medida, para você. Essa ninguém carrega, é sua. Então dá para notar a diferença? Há um fardo que você precisa dividir, mas há uma carga que é sua. Então imagina se você está com a carga mais o fardo. Como que você vai desenvolver a sua vida cristã? Imagina o nível de sofrimento que você está passando, de carregar, de tentar, está passando por situações difíceis, ameaçando seu casamento, ameaçando a criação do seu filho, criando desordem, falta de paz, falta de tantas coisas, porque você está levando algo que você não dá conta. E eu lembro disso quando eu fui estudar a Bíblia. Eu tinha muitas cargas. Tinha problema com meu pai, ele chegou um tempo que ele ficou escravo do álcool, e aí quando ele se aposentou, ele bebia muito, e aquilo gerava em mim raiva, porque quando você ama muito alguém, quando a pessoa se destrói, você fica com raiva, né? Você não sabe como lidar com aquilo. Aí eu via minha mãe sofrendo, e eu não sabia. Aí tinha os meus pecados pessoais. Eu lembro que uma vez, eu namorei com uma menina que eu gostava dela, e eu gostava da família dela. Aí eu pensei assim, eu estava no grupo de jovens lá da igreja, né? Conheci a família, era catequista, minha mãe era catequista, era aquele ciclo de amizade, e eu namorava com essa menina. Aí eu pensei assim, não, com essa menina eu vou ser puro, porque ela é gente boa, a família é gente boa, e eu não conseguia, e eu me sentia um traíra, porque eu estava lá na casa dessas pessoas, sendo super bem tratado, e eu pensava, ele nem imagina o que eu faço, o que eu e a filha dele fazemos, na escuridão, nosso pecado. Aquilo me incomodava, mas eu não falava para ninguém. Aí tinha, na igreja católica, né, eu fui católico, tinha lá o último domingo do mês, que era a confissão comunitária. Como que era isso? Você pensava todos os seus pecados. Era o dia que a igreja estava lotada. E todo mundo lá, agora o padre falava, você pensa em todos os seus pecados, e ele fazia uma oração de perdão. Cara, eu vou te falar, era o momento que eu era mais aberto com Deus. Deus, de novo. E eu saía bem ali, mas aí faltava alguém formar Cristo em mim.
Eu não conseguia, e era até falar uma coisa, eu vou terminar esse namoro, não dá certo. Era isso mesmo, Deus me fez assim, então já era. Até o ponto que alguém começou a fazer Cristo em mim. Meu irmão conheceu, meu irmão tinha o mesmo comportamento que eu. Aí ele conhece a Bíblia e ele começa a falar de Cristo de um jeito que eu nunca tinha visto. Sabe quando as pessoas se impressionavam com as pregações de Jesus porque tinha autoridade? Meu irmão, eu conheço esse cara, mas ele está diferente. E ele falou com tanta autoridade que aquilo me aguçou. Aí ele, você quer estudar a Bíblia? Eu falei, quero. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, já comentei para vocês, Cristo começou a ser formado, e aquilo doeu demais. Porque foi ruim saber o quanto eu era pecador, o quanto eu estava longe de Deus, mas foi necessário. E aquilo foi crescendo no meu coração. E aí eu pude confessar meus pecados. Falei, olha cara, eu sou assim. Eu tenho medo da minha natureza humana. Eu acho que eu não vou dar conta. Aí ele leu o Salmo 119, né? Que fala como que o jovem vai manter a vida pura. Ele falou, olha, e Salmo 19 fala assim, para o jovem manter a vida pura, ele tem que guardar a palavra de Deus. Você confia no poder da palavra de Deus? Eu falei, eu confio. Então guarda, Marcos. Guarda no seu coração. Leia como você nunca leu. Se protege com as escrituras. Vamos falar delas. Irmãos, isso teve um poder tão grande. E eu, pela primeira vez na minha vida, comecei a ter atitudes de alguém que imitava a Cristo. Errei, pequei, mas isso foi crescendo. O desejo de não ser mais como era antes. Por quê? Porque as escrituras, e alguém me ajudou, era minha carga. Eu tinha que resolver essa questão da imoralidade na minha vida. Mas tinha um peso tão grande, que essa pessoa me ajudou a carregar. Quando esse peso sai, você começa a permitir que Cristo seja formado. Sabe, Cristo está sendo formado na sua vida hoje. Você saiu da multidão, deu um nome, deu o rosto e falou, Cristo, forme em mim. Pode se formar, irmãos, me ajude. Nós precisamos, todos nós precisamos de compartilhar. Gálatas 6, 9 a 10 fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos é uma oportunidade. Queria terminar com um videozinho só para vocês tentarem entender um pouco isso na prática. Deixa eu sair daqui. Peraí que eu vou, talvez, vou ler, né? Eu vou ler para vocês conforme o vídeo vai, pode ir. É assim, às vezes, a nossa trajetória de vida. A caminhada é longa, cansativa, às vezes não resistimos. Então caímos. Quem nunca caiu na caminhada cristã? Por isso precisamos um do outro, porque todos estamos indo para a mesma direção. Líderes, pastores, membros da igreja, não esqueçam. Estamos indo em direção ao céu, juntos. Se alguém fraquejar e cair, não condene, não julgue, não deixe o caído. Ajude-o, perdoe, dê força, somos irmãos. Se Deus perdoa até o último suspiro de vida, que dirá nós, pecadores? Juntos vamos chegar, juntos, um ajudando o outro. Não importa quem chega primeiro. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Alcance uma vida. Faça discípulo. Aí não tem, mas olha só, eu e o meu smartphone serviremos ao Senhor. Tinha um sonzinho aí, mas não saiu, mas tudo bem. Mas a vida cristã é isso, é um ajudando o outro. Se você não falar o que está doendo, quem vai te ajudar? Talvez o que você fale gere muita vergonha, medo, mas você precisa falar.
Depois eu queria que você estudasse na sua casa Mateus 16, 21 a 27, que é quando Cristo repreende a Pedro. Você pode começar no Mateus 16, no versículo 13. Versículo 13, Pedro, ele reconhece, Jesus pergunta assim: quem que o povo fala que eu sou? Aí a maioria fala: falam que você é Elias, que você é João Batista, sei lá, Moisés, eu não sei, eu não lembro, peraí, vou falar direitinho aqui. Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta assim: e vocês? O que Jesus estava falando? A multidão fala isso, mas e você? Aí Pedro, espertão, fala: você é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Jesus fala para ele? Pedro, essa revelação veio de Deus para você. E levanta a bola de Pedro e fala: olha, eu vou dar chaves, você isso, você aquilo e tal. E Pedro deve ter sentido assim: nossa, eu sou o cara. Aí Jesus começa a falar logo em seguida, fala assim: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, carregue a sua cruz. E ele começa a falar de morte na cruz, que era aquela coisa terrível. Aí o que acontece? Pedro fala: já que eu sou o cara, eu vou repreender a Jesus. Fala assim: Jesus, acho que você não está batendo bem das ideias. Você é o Filho de Deus. Você tem o universo em suas mãos. Você vai morrer daquele jeito? Não, você está errado. O que Jesus fala para Pedro? Afasta-te, Satanás. Que duro, que discipulado duro, que coisa. Imagina, ele está lá na frente de todo mundo, levantado, ele fica feliz da vida, se enche, de repente ele leva uma... Pum! O Filho de Deus chamou ele de diabo, seu demônio. Eu nunca chamei ninguém de demônio assim não, imagina. Ô seu demônio, sai daqui. Forte demais. Mas o que Jesus estava fazendo em Pedro? Formando Cristo nele. Formando ele mesmo, Jesus, em Pedro. Você vai ver outras passagens que Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro fala? Eu, Jesus, você está maluco? Eu não. Toda essa cambada aqui, ó, pode morrer, pode fugir. Quer dizer, pode fugir e não querer morrer. Eu morro pelo Senhor. O que aconteceu, irmãos? Ele cascou fora. Não foi assim? O que Jesus fez depois quando voltou na ressurreição? Em João, lá no finalzinho, ele confrontou Pedro: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Jesus foi, no bom sentido, cruel com Pedro. 3 vezes Pedro sentiu aquilo. Por quê? Jesus queria formar ele em Pedro. E Pedro se transforma, e a gente vê que Pedro lá em Atos defende com coragem, porque Cristo começou a ser formado nele. Irmão, Jesus não quer admiradores, Ele quer seguidores. Para você ser um seguidor, você tem que sair da multidão. Você tem que dar a sua cara a tapa, você tem que abrir mão do seu tempo, você tem que se relacionar com o outro, porque nós precisamos uns dos outros. Que essa seja a sua decisão, que essa seja a sua avaliação essa semana. Você precisa de alguém? Você está andando com alguém? Cristo está sendo formado em você? Reúne lá em grupos para orar sobre isso, para discutir. Não sejamos mais superficiais com essa situação. E que Deus, na sua misericórdia, te convença. Aquilo que foi para você, segura. O que não foi, descarta. E que o Espírito Santo possa ir trabalhando durante a semana, para que no final todo mundo entenda que estamos indo juntos e precisamos uns dos outros. Vamos orar.